Querido Deus, amado Pai, em nome de Jesus, nos agradecemos por esse dia de estarmos com saúde presente diante de Ti para estudarmos a Tua palavra. Pedimos a Ti, Senhor, diante do Teu trono, onde Tua glória se manifesta, que o Senhor venha, Senhor, através de Ti nos rogar. Te rogamos para a nossa santificação, Pai, pela Tua palavra, que é a verdade. E que a Tua luz nesse momento venha sobre nós e nos tire, Senhor, da escuridão que nos encobre nesse momento de trevas, nesse planeta tão perdido de tantos pecados. Ai, Senhor, nos ajuda agora nesse momento, nos dá da Tua glória, porque necessitamos, Pai, da Tua presença em nossas vidas. Nos ajuda a seguir nesse estudo, ilumina, Senhor, as nossas mentes, para que possamos, Senhor, obedecendo, seguir a todos os Teus mandamentos e entendimento da Tua palavra. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deuteronômio 3. O rei Og derrotado. Depois nos viramos e subimos o caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, veio contra nós, ele e todo o seu povo, para a batalha em Edrei. E o Senhor me disse: Não o temas, porque o entregarei, e a todo o seu povo, e a sua terra, na tua mão, e farás a ele o que fizeste a Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom. Assim também o Senhor nosso Deus entregou em nossa mão a Og, rei de Bazã, e a todo o seu povo, e o ferimos, até que não lhe sobrou ninguém. E naquele tempo tomamos todas as suas cidades. Não houve nenhuma cidade que não tomássemos. Deles, 60 cidades, toda a região de Argob e o reino de Og em Bazã. Todas essas cidades eram cercadas com muros altos, portões e barras, ao lado de cidades sem muros e em grande números. E as destruímos completamente, como fizemos a Seom, rei de Esbom, destruindo completamente os homens e as mulheres e as crianças de todas as cidades. Mas todo o gado e o despojo das cidades tomamos por presa para nós. E naquele tempo tomamos das mãos daqueles 2 reis dos amorreus a terra que estava desde o lado do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Hermon, que os sidônios chamam Sirion, e os amorreus o chamam Senir. Todas as cidades da planície, e toda Gileade, e toda Bazã, até Salcar e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Porque somente Og, rei de Bazã, permaneceu dos remanescentes dos gigantes. Eis que o seu leito, um leito de ferro, não está em Rabá. Dos filhos de Amon, de 9 covados era o seu comprimento, e de 4 covados a sua largura, conforme covado de um homem. Do monte Gileade e as suas cidades dei aos Rubenitas e aos Gaditas. Até o 11, né? É até Nossa, o 11, sim. até já pulei. Não tem problema. É. Vocês conseguem me ouvir bem? Sim. Ótimo. Sim. Então vamos para o capítulo 39 do livro Patriarcas e Profetas, que para mim e para outros livros é o capítulo 38. E o título é A Conquista de Bazã. Depois de passarem para o sul de Edom, os israelitas voltaram-se para o norte e de novo caminharam em direção à terra prometida. O seu caminho agora estendia-se através de uma vasta planície, elevada, batida pelas aragens frescas e agradáveis das colinas. Esta foi uma mudança oportuna depois do vale ressequido, através do qual tinham estado a viajar. Avançaram eufóricos e cheios de esperança. Uma vez atravessado o rio de Zered, passaram para o oriente da terra de Moabe, pois tinha sido dada esta ordem: não provoques os moabitas, que são descendentes de Ló, nem faças guerra contra eles, pois fui eu que lhes dei a região de Ar, e não te vou dar a ti nenhuma parcela do seu território. Este eu era Deus.
E a mesma determinação foi repetida em relação aos amonitas, que também eram descendentes de Ló. Ainda avançando para o norte, as hostes de Israel depressa chegaram ao território dos amorreus. Este povo forte e aguerrido ocupava originalmente a parte sul da terra de Canaã, mas aumentando em número, atravessaram o Jordão, fizeram guerra aos moabitas e ocuparam parte do seu território. Ali se fixaram, mantendo um domínio indiscutível sobre toda a terra, desde o Arnon, para o norte, até o Jaboque. O caminho para o Jordão, pelo qual os israelitas desejavam prosseguir, estendia-se diretamente através deste território. E Moisés enviou uma mensagem amigável a Sião. O rei amorreu na sua capital. Deixa-me passar pela tua terra. Somente pela estreita irei. Pela estrada, perdão, irei. Não me desviarei para a direita nem para a esquerda. A comida que eu coma, vender-me-ás por dinheiro. E dar-me-ás por dinheiro a água que beba. Tão somente deixa-me passar a pé. A resposta foi uma decidida recusa. E todos os exércitos dos amorreus foram convocados para se oporem à marcha dos invasores. Alguém tem alguma coisa a dizer até aqui? Eu acho muito interessante, irmãos, como as pessoas são tão rebeldes contra Deus. Quando Deus tinha dito para não dominarem aquele povo, para não irem para aquela terra, que eles vão e fazem e dominam a terra e possuem a terra que não lhes pertence. E agora que Moisés mandou uma mensagem tão amigável para passar, não querem que ele passe. Esse formidável exército aterrorizou os israelitas, que estavam mal preparados para um encontro com forças bem armadas e disciplinadas. No que dizia respeito à arte da guerra, os seus inimigos tinham vantagem. Segundo toda a aparência humana, Israel teria um fim imediato. Segundo a aparência humana, está bem escrito. Mas Moisés conservava o seu olhar fixo na coluna de nuvem, incentivando o povo com o pensamento que o sinal da presença de Deus ainda estava com eles. Ao mesmo tempo, determinou que fizessem tudo o que a força humana podia fazer na preparação para a guerra. Os seus inimigos estavam ansiosos por lutar, confiantes em que exterminariam da terra os israelitas, que não estavam preparados. Mas tinha saído a ordem do possuidor de toda a terra para o líder de Israel. Ponham-se a caminho e atravessem o vale do rio Arnon. Nas tuas mãos entrega a morreu Seom, rei de Hesbom, e o seu território. Declara guerra contra ele e toma posse do seu território. De hoje em diante, vou fazer com que todos os povos da terra tenham medo de vocês e vos respeitem. Quando tiverem conhecimento da vossa fama, hão de tremer e ficarão cheios de angústia. Como é lindo, não é? Quando nós temos a Deus, não há o que temer. Venha lá o que vier, tenham lá o poder que tiverem, o tamanho de exército que tiverem, seja lá o que for. Isto também se aplica a Satanás. Venha lá ele com os seus demónios, como ele quiser. Se nós temos realmente o Senhor, que possui todas as coisas, Deus de Israel, o líder, o nosso líder, não temos que temer. Amém. Estas nações nas fronteiras de Canaã teriam sido poupadas se não se tivessem levantado para se oporem à marcha de Israel, desafiando a palavra de Deus. Olha, aqui está. Se eles tivessem cumprido, tivessem deixado-as passar, que eles não iam fazer mal nenhum, não iam se apoderar de terra nenhuma, nada deles disto tinha acontecido e estavam vivos. O Senhor tinha-se mostrado paciente, cheio de bondade e de terna piedade, mesmo para com estes povos pagãos. Quando foi mostrado numa visão a Abraão que a sua semente, os filhos de Israel, seriam estrangeiros em terra estranha, durante 400 anos, o Senhor fez-lhes uma promessa. A quarta geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Isto teria que acontecer. Está escrito. Embora os amorreus, isto está em Gênesis 15, 16, embora os amorreus fossem idólatras e tivessem com justiça perdido o direito à vida por causa da sua grande impiedade, Deus poupou-os durante 400 anos para lhes dar uma prova inequívoca
de que ele era o único verdadeiro Deus, o Criador do céu e da terra. Todos os seus prodígios ao tirar Israel do Egito eram conhecidos por eles. Tinham sido dadas provas suficientes. E se tivessem estado dispostos a abandonar a sua idolatria e licenciosidade, poderiam ter conhecido a verdade. Mas rejeitaram a luz e agarraram-se aos seus ídolos. Olhem que lindo, irmãos! Que Deus tão maravilhoso! Deu tempo para que eles pudessem arrepender e conheciam a verdade e podiam até ser adoradores de Deus também. Mas não, rejeitaram. Alguém quer dizer alguma coisa mais? Eu vou ajudar, assim, meus pensamentos que veio aqui agora, né? Que tem como a irmã falou, que tem essa guerra espiritual e tem a humana, que nós estamos aí vendo a história, né? E hoje tem Uhum. essa guerra espiritual dos anjos nos protegendo, nos defendendo. É só para complementar mais a nossa fé que as coisas espirituais a gente não vê, mas precisamos apegar muito à espiritual, que os anjos estão guerreando com os anjos das trevas a nosso favor. E é maravilhoso, né? É só isso. É mesmo, mas contudo nós temos de ter muito cuidado, porque nos tempos de hoje há tantos enganos e há anjos que são demónios, que as pessoas pensam que são verdadeiros anjos e essas pessoas acabam por ser atrocidades com aquilo que cometem neste mundo. Há um caso aí que há muitos anos atrás, uma mulher que acabou por assassinar uma família e a dizer que foi amando de Deus. É muito complicado, porque foram os anjos que os enganaram. Apareceram muito lindos, muito bonitos, dando promessas e promessas a dizer que tinham vindo diretamente do trono de Deus. Perdão. Mas E ela na estava realidade, numa fé enganosa, né, irmã? Quando você está na claro, linha de Deus, Deus não te engana e não te faz dessa faceta, porque esse exemplo que você está dando levou essas mulheres. Ela estava adorando espíritos malignos e achando que era do Deus. Era uma exatamente. versão um pouco diferente. Sim, mas este livro que eu estou a ler, Cuidado com os Anjos, É, ele lá fala também de pessoas adventistas. Isto era tudo adventistas, ela era adventista também. Fala de pessoas adventistas que já deveriam conhecer a palavra de Deus e saber o que é que está lá escrito, para nós não sermos enganados, e houve muita gente, adventistas, que foram assediados por estes demónios, fazendo-se de anjos, e eles sabiam que o que estava escrito não era aquilo e repudiaram. E então pediram a Roger Morneau, por favor, escreva um livro sobre este assunto, sobre os anjos, porque as pessoas, muita gente não está capacitada e não conhece a verdade e vai se deixar ser enganada. Foi o que aconteceu com essa mulher. Eles adoraram aqueles anjos porque julgavam que eram os anjos de Deus. Mas eram anjos, Mas eram na demónios. palavra, por isso que a gente tem que estar apegado à palavra, exatamente isso porque que eu ia falar. Não se a engana, não. palavra fala, quando os anjos apareciam, os anjos falou não, não, não me adore. Então a gente tem que estar sempre lembrando dos versos que nós lemos, porque essa que vai ser a Exatamente. nossa clareza, a nossa mente. Não temos que adorar nada, né? Somente a Deus, a Exatamente. sua palavra. É isso aí. As pessoas se Exatamente. enganam, né? Porque não estão fixas na palavra de Deus. Então, Deus, não, Deus te dá a operação de engano, mas Ele te tem a palavra para você se orientar. Isso, que era isso que eu ia terminar. Mas, contudo, como estes irmãos, como nós, estando firmes na palavra, conhecendo o que está escrito, não seremos enganados. Amém. Aquela moça não conhecia a palavra profundamente, conhecia alguma coisa, mas não era profundo e deixou-se enganar, Irmã, julgando que era um grupo social. irmã, eu li, agora eu me esqueci aonde, mas diz assim, na palavra de Deus nos diz, nós temos obrigação de, quando queremos entender a Deus, fixarmos e estudarmos essa palavra e não deixarmos sermos guiados, porque quando nós somos cristãos superficiais, acontece esses tipos de coisa. Porque se vem outros Exato. e te levam e te enganam, você vai como guia cego, certo? Exatamente. Então, é Não segue a guiar necessário que o... você tenha maturidade. É por isso que a palavra de Deus nos pede para deixarmos de ser criança e a passarmos a ser maduros cristãos, para a gente entender e estudar por nós mesmos, buscar a verdade, para que não sejamos guiados por guias cegos. Senão vai cair todos no mesmo buraco. É, Porque o é por isso engano é que cada um... sutil, né? Desculpa, o engano é sutil. Ele É, vem em forma de pessoas, de parente. Eles vêm, enchem teu ouvido
Eu tenho É, familiares aqui que já foi adventista, hoje estão passando por provas terríveis, não creem mais na palavra, creem em qualquer coisa, mas não tem cabeça para mentalizar nada, nem para aprender a justificação da fé, porque acha que já sabe muito. Isso é outro perigo. Pois. É outro Porquê? perigo. Porque não se deixam. Este povo, nós, como povo, temos de ser como o povo bereano. isso. Ok, nós ouvimos, sim senhora, mas temos que, nós mesmos sozinhos, pela Bíblia, temos que confirmar que o que as pessoas acabaram de Exatamente. dizer é real, é verdadeiro. E a partir do momento que fizermos isso, não seremos enganados. Exatamente. O que a Nem a gente vossa deve seguir muito é os maior. mandamentos, né? Que os mandamentos é uma seta para que a gente não perca Cristo de vista, né? Não que a gente vai viver a letra da lei, mas que a Yeah. gente tenha sempre um comando Uhum. dos 10 mandamentos, porque tudo vem contra os 10 mandamentos, o dia, o modo de viver, o modo de ser, o pensar, e que a gente não possa ser uma pedra de tropeço para outros que vão entrar, porque tem pessoas que às vezes não entram, não vou citar nome, não estou dizendo que seja ninguém daí, que eu não conheço ninguém. Eles falam assim: Uhum. como é que eu vou entrar para a tua igreja? Porque quando você começa a falar de alimentação, no almoço, alguma coisa parecida, todos torcem o nariz. E que às vezes a gente está dando mau exemplo, né? Da nossa fé com outros irmãos que tá vendo a palavra ali, né? Das mudanças que precisamos ter, não porque vamos ser salvos, porque já somos salvos em Cristo, vamos fazer, obedecer, porque já estamos salvos, porque o Espírito de Profecia fala que nós vamos ter uma mente mais clara para ouvir a voz do Espírito Santo. É Ele que vai nos guiar, toda a palavra. Amém, irmãos? Uhum. Claro, e temos que o fazer por amor É, àquilo que o por Senhor tem amor, feito porque por nós, somos salvos. Isso aí. desde o início, porque estamos salvos, exatamente, então temos que fazê-lo por amor. O Glória a fato de Deus. estarmos salvos porque Deus nos deu o seu Filho, então nós É, temos que fazer por gratidão, por por muito amor, amor. dedicação. Maravilhoso. É. Maravilhoso. É. Quando o Senhor, pela segunda vez, trouxe o seu povo às fronteiras de Canaã, foi dada outra prova do seu poder àquelas nações pagãs. Olha a oportunidade que Deus dá. Viram que Deus estava com Israel na vitória conseguida sobre o rei Arada e os cananeus, e no milagre operado para salvar os que estavam a perecer com a picada das serpentes. Uma vez que foi recusado aos israelitas a passarem pela terra de Edom, sendo por isso obrigados a fazer um longo e difícil percurso junto ao Mar Vermelho, não tinham, contudo, em todas as suas jornadas e acampamentos junto à terra de Edom, Moabe e Amon, mostrado hostilidade, e não fizeram nenhum mal ao povo às suas posses. Atingindo as fronteiras dos amorreus, Israel tinha pedido permissão apenas para passar diretamente pelo país, prometendo observar as mesmas regras que tinham presidido às suas relações com as outras nações. Quando o rei amorreu recusou satisfazer este atencioso pedido, é que ainda por cima foi um pedido, irmãos, não foi uma exigência, e arrogantemente reuniu o seu exército para a batalha, a taça da sua iniquidade estava cheia, e Deus agora exerceria o seu poder para os destruir. Uau! Os israelitas atravessaram o rio Arnon e avançaram contra o adversário. Travou-se um combate, no qual os exércitos de Israel foram vitoriosos, e prosseguindo com a vantagem adquirida, ficaram na posse do território dos amorreus. Foi o capitão do exército do Senhor que venceu os inimigos do seu povo, e teria feito o mesmo 38 anos antes, se Israel tivesse confiado nele. Irmãos, isto para nós também é uma grande lição. Foi o capitão do exército do Senhor que venceu os inimigos, volto a repetir. É o capitão do exército do Senhor que vence os nossos inimigos, as nossas batalhas, as nossas aflições, as nossas dúvidas. É Ele que está sempre connosco. Glória a Deus. Cheio de esperança e ânimo, o exército de Israel avançava cheio de ardor. E caminhando ainda em direção ao norte, chegou a um país que bem poderia pôr à prova o seu ânimo e a sua fé em Deus. Diante deles estava o poderoso e populoso reino de Baçã, cheio de grandes cidades de pedra que até hoje provocam a admiração do mundo. 60 cidades com altos muros, portas e ferrolhos, além de outras muitas cidades sem muros. As casas eram construídas com enormes pedras negras, de tamanho tão extraordinário que tornava os edifícios absolutamente inexpugnáveis a qualquer força que naqueles tempos pudesse atacá-los.
Era um território repleto de cavernas desertas, fundos precipícios, enormes abismos e fortalezas rochosas. Os habitantes desta terra, descendentes de uma raça de gigantes, eram de estatura e força extraordinárias, e tão conhecidas pela violência e crueldade que eram o terror de todas as nações circunvizinhas. E isto, ao mesmo tempo que Og, rei de Pais, rei do... Ai, perdão, vou repetir, desculpem. E isto, ao mesmo tempo que Og, rei do país, era notável pela estatura e proezas, mesmo numa nação de gigantes. Mas a coluna de nuvem moveu-se para a frente, e guiando-se por ela, as hostes hebreias avançaram para Edrei, onde o rei gigante, com as suas forças, esperava a sua aproximação. Og tinha escolhido habilmente o local para a batalha. A cidade de Edrei estava situada na margem de um planalto que se erguia abruptamente da planície, coberto de pontiagudas rochas vulcânicas. Este planalto só podia ser alcançado subindo por veredas estreitas, íngremes e difíceis de subir. Em caso de derrota, as suas forças poderiam encontrar refúgio naquele deserto de rochas, onde seria impossível aos estrangeiros seguirem-nas. Alguém quer comentar alguma coisa? Vocês já estão a ver aqui o difícil que era o caminho. Deus até permitiu esta escolha, porque aí pode mostrar a sua vitória muito mais gloriosa. Porque já viram, porque era um local super difícil de poderem estar, quanto mais numa batalha, porque tinha muitas coisas abruptas, tinha pontiagudas rochas, que a pessoa se caía podia se espetar ou magoar ou até morrer, e tinham locais dentro das rochas onde estrangeiros não os conheciam, eles podiam se esconder e defender. Por aqui se vê que não foi homem que venceu, foi mesmo Deus. Até Confiante no mesmo eles êxito. deixaram isso aí, né, para escolher essa situação, porque qualquer coisa eles tinham conhecimento de tudo aquilo ali, né? Em qualquer situação eles tinham domínio sobre eles, porque não conheciam essa situação, né? Exatamente. Mais bonito se torna sabendo que o povo de Israel não conhecia aquela terra, não sabia nada daquilo, nenhum estrangeiro, porque aqui diz que não havia estrangeiro nenhum, e eles eram estrangeiros naquela terra, e, e venceram. É muito Amém. bonito. Eu estava vendo aqui 9 côvados da altura é equivalente quase, ou lá fala 4 metros, ali no Google. Então, acho que eles eram o tamanho de Adão. 4 metros seria? Eu digitei lá no Google, né? Quanto que Uhum. iria dar o tamanho de 9 côvados. Falou 4 metros. Mas Opa, talvez então eu também. ali embaixo mostra que não chega a dar 50 centímetros, né? Mas então é próximo de 4 metros. Puxa, eram grandes mesmo. É isso mesmo, é mais ou menos isso. Tá certo. Eram grandes. As palavras aqui diz gigantes, né? Então a gente pode imaginar. Não sabemos o nome, a estatura exata, mas eram gigantes, eram altos, fora do normal. Isso para nós basta, né? Deus dizem. 9 côvados, portanto, eles dizem. 9 côvados é perto de 4 metros. Portanto, eles eram bem, bem grandes. Confiante no êxito, o rei saiu com um imenso exército para a planície aberta, e ao mesmo tempo ouviam-se brados de desafio vindos do planalto, onde se podiam ver as lanças de milhares de homens ansiosos pela batalha. Quando os hebreus olharam para a figura notável daquele gigante dos gigantes, uau, sobressaindo por sobre os soldados do seu exército, ao verem as hostes que o rodeavam e a fortaleza aparentemente inexpugnável, atrás da qual milhares de soldados invisíveis estavam entrincheirados, o coração de muitos israelitas estremeceu de temor. Imagine o tamanho destes homens. Puxa. Moisés, porém, estava calmo e firme. Oh, irmãos, olhem a diferença. É assim que nós Temos temos que para vencer. Meu É Deus. quando nós conhecemos o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Senhor que anda conosco, não há que temer.
Não somos nós que vamos fazer a luta ou a batalha. Não há que temer. Não somos nós que vamos vencer a Deus. E Ele pode todas as coisas. O Senhor tinha dito em relação ao rei de Bazã: não o temas, porque a ele e a todo o seu povo e a sua terra tenho dado na tua mão, e far-lhe-ás como fizeste a Sião, rei dos amorreus que habitavam em Hesbom. Olhem bem. A fé calma do seu líder transmitia ao povo confiança em Deus. Contavam em tudo com o seu braço omnipotente, e ele não os desamparou. Nem poderosos gigantes, cidades moradas, exércitos armados, nem fortalezas rochosas, olhem aqui, irmãos, o que eu vos disse, poderiam subsistir perante o capitão dos exércitos do Senhor. O Senhor guiou o exército. O Senhor desbaratou o inimigo. O Senhor venceu em defesa de Israel. O rei gigante e o seu exército foram destruídos, e os israelitas tomaram de imediato posse de todo o país. Assim foi tirado da terra aquele povo estranho, que se entregara a abomináveis práticas iníquas e à idolatria. Na conquista de Gileade e Bazã, havia muitos que se recordavam dos acontecimentos que tinham quase 40 anos antes, em Cádiz, condenado Israel à longa peregrinação no deserto. Viam que o relato dos espias a respeito da terra prometida era correto em muitos aspectos. As cidades eram moradas e muito grandes, e eram habitadas por gigantes, em comparação com os quais os hebreus eram simples pigmeus. Vejam só a diferença de tamanho. Pigmeus, né? Mas pigmeus, mas coisinhas pequeninas. Meu Deus. Isto é o que vai acontecer connosco quando quando for tudo ressuscitado, Adão e Eva vão olhar para nós e vão dizer que coisinhas tão pequeninas, de onde é que isto saiu? Olha o que pecado fez com a nossa, com o povo. Reduziram a pigmeus. Não é, Até isso não tamanho, vai não ser brincadeira, não, gente. Oi? Essas coisas não são muito brincadeira, não. É muito é? Não, sério. porque Estou falando imagina, os homens eram gigantescos. A que ponto o pecado foi diluindo o homem, a estatura que nós estamos hoje, para que era a estatura de Adão. Então a gente ri, mas não no sentido de deboche, é de ver a incoerência, né? E a palavra de Deus em si, como ele é fiel, né? Àqueles que permanecem a ele. São 6.000 anos, né, de pecado, né? Vocês imaginam, de Cristo para cá Nossa, são 2.000 anos. Essa semana o quase 6 pastor colocou a foto lá, né, na campal que nós estávamos, eu e Inês, não sei se tem mais alguém na sala que foi. Ele colocou uma pessoa enorme, vamos dizer assim, uns 2 metros, e a gente ali com 1,5 metro. 2 metros, não, acho que era até mais. Porque era muito pequena a pessoa e, tipo assim, parecia um gigante. Como nós vamos se sentir assim tão pequeno, né, quando os remidos, né, nos encontrar uns com os outros e ver a descendência, né, que vai levar com vara de ferro, né, que é Cristo na frente, a mensagem do advento, a justificação da fé, para preparar o povo que há de vir, né? É muito forte, é muito sério, é muito espiritual. A gente não tem que se agarrar muito às coisas terrenas, porque é muito espiritual. O reino de Deus, fala a palavra que é celestial. Às vezes a gente se apega, não podemos pensar como os judeus. Eles queriam um rei terreno. E nós sabemos que o nosso rei é eterno, é celeste, né? E que a gente não possa se deixar enganar por nada terreno, nem por ganância, orgulho, vaidade, porque o nosso reino não é aqui, né? É o mais à frente, mais acima, é olhar para o alto, né? Uhum. A Denise, não leves a mal, nós não estamos a rir de, como dizia a Rainha, de bem. Não foi de Tudo chacota, bem. foi porque olha-me a diferença, olhem-me a diferença de tamanho. O quão grave é o pecado, É, que não diminui só, isso nos exato, não constrange, diminui. isso nos constrange muito. Dá-me tristeza, sabes? Eu rio, mas não rio de gozo. Dá-me tristeza. Como é que o pecado torna-nos tão diminutivos em tudo? Na capacidade de raciocínio, na capacidade de resolução, na capacidade de tudo, até no tamanho, na capacidade espiritual. Vejam quão triste é o pecado.
Tem outro detalhe também, né? Após o dilúvio, todos viviam quase 1000 anos. Após o dilúvio, Deus não suportava mais ver o pecado, a teimosia do ser humano. Ele deu uma quantidade de anos para que não venham a sofrer tanto, porque é muitos anos sofrendo, quase 1000 anos, já que vão continuar pecando. Então, eu vou diminuir a idade deles para que eu não veja a perversidade do que o ser humano faz, a desobediência, né? A palavra de Deus, né? Nossa, muito sério. E nisso Deus liberou comer carne e a carne que diminuiu o tempo tempo Isso de mesmo, vida. isso mesmo. Uhum. Então, são tantas Uhum. coisas na Bíblia que a gente vai achar, por que não comer e obedecer, sabe? É muito sério. É E eles bastante. tinham, que nem a irmã Vera falou, capacidade mental, eles não eles podiam ter livros e livros, tudo na mente, não precisavam ficar Uhum. lendo. Tudo que eles aprendiam, eles passavam de pai para filhos, não precisava escrita. Ainda no Exato, e tinha tempo uma de memória. Moisés, né? Eles olhavam pela natureza também, né? Tanto é que tem algumas coisas que eu tenho algumas dúvidas, que depois em grupo, vamos ver se a gente estuda em grupo, porque o nosso calendário é romano. Mas aí uma pessoa com muito, que eu tenho um apreço, um carinho muito grande, falou, irmã, vamos confiar em Deus em tudo. Mas se fosse para confiar extremamente em tudo, não haveria os enganos, né, irmã? Então a gente confia, mas Deus fala para que a gente esteja atento aos enganos. Então o calendário para mim, que se eles olhavam tudo pelas épocas, igual o fruto, eles plantam ali a semente, cada fruto tem sua época, igual é o dia. Então eles fizeram vários decretos, né? Já tem uns 3 ou 4 decretos dominicais, que eu não me engano, não tenho certeza agora, mas eles fizeram várias coisas para tirar o foco do sábado. Então, eles fizeram mudança de dias, então é muita coisa para a gente misturar hoje com os assuntos, né? Mas a gente só está colocando aqui os enganos, né? Os enganos, as coisas espirituais. Então, a gente tem que estar muito atento a tudo. E tem outro detalhe também, o nome de Deus, que a gente tem que ver se isso é correto nós observarmos. Temos que ver isso também, tá? Em grupo, tá? Por favor. Vamos continuar então. Mas podiam agora ver que o erro fatal dos seus pais tinha sido não confiar no poder de Deus. Isso apenas os tinha impedido de entrar logo na boa terra. Não confiar em Deus, amados irmãos, pode nos trazer muitas dificuldades na vida, mas muitas mesmo. Com coisas tão simples podemos complicar. Quando a primeira vez se tinham estado a preparar para entrar em Canaã, era uma tarefa que apresentava muito menos dificuldades do que agora. Deus tinha prometido ao seu povo que, se obedecessem à sua voz, iria adiante deles e por eles combateria, e enviaria também vespões para expelir os habitantes da terra. Vocês veem aqui, irmãos, não precisamos fazer nada, só plenamente confiar e entregar. Oi, Vera. E olha só como Deus é maravilhoso. Eles eram gigantes e ele tinha confiança no seu poder, na sua estatura diante daqueles pigmeus. Mas aqueles pigmeus tinham o que eles não tinham. O quê? O que eu estou falando? Deus. Palavra, fé na palavra. Estava com eles, Não Deus deu. estava com eles, os pigmeus, né? Mas os gigantes já não tinham mais isso. Ele já era por si da sua arrogância, eles se achavam o dono de tudo e da verdade, né? Mas aqueles pigmeus ali que eles viam que eles não eram nada, aqueles pigmeus tinham a Deus do lado dele. Isso para mim é uma grande revelação. E hoje a gente tira que é os poderes, né? As pessoas que têm o poder na mão, os líderes mundiais. Não E é? o pobre é escravizado, né? Você vê, eu não sei se alguém ouviu eu conversando com a Inês, a gente é roubado sem ter arma. A todo momento estão querendo colocar a mão no seu bolso, te roubar para tirar vantagem. É no peso das coisas, é muita coisa, né? Vou continuar. Aham, pode Nas suas continuar. lutas, nas suas lutas contra Og e Sion, o povo tinha sido posto perante a mesma prova diante da qual os seus pais tinham fracassado de forma tão evidente. Mas a prova era agora muito mais severa do que quando Deus tinha ordenado a Israel que avançasse. As dificuldades no seu caminho tinham aumentado de forma notável desde que se recusaram a avançar, quando receberam a ordem de o fazer em nome do Senhor.
Veem como é que as coisas podem complicar quando nós não conhecemos e não obedecemos e não sabemos como delegar e entregar as coisas a Deus. É da mesma forma que Deus ainda hoje prova o seu povo, olhem aqui. E se não resistem à prova, leva-os de novo ao mesmo ponto, e da segunda vez a prova será mais rigorosa e mais severa do que a anterior. Irmãos, eu estava a pensar nisto e não o disse. E está aqui escrito. É de veras. Temos uma prova, se nós não conseguimos ultrapassar esta prova, Deus tem que a pôr de novo, porque não conseguimos, não vamos poder estar lá, se não conseguimos passar este patamar. Então Deus dá e dá e dá até que nós consigamos ultrapassar este patamar para passar para outro. E meu Deus, e vem à minha mente quantos anos nós não andamos sempre na mesma coisa, porque não sabemos delegar as coisas a Deus. Misericórdia. Isto continua até que resistam à prova. Ou, se persistem na rebeldia, Deus retira-lhes a sua luz e deixa-os em trevas. Que Deus nos livre disto, irmãos. Que Deus nos livre. Os hebreus lembraram-se agora de como uma vez, no passado, quando as suas forças saíram para a batalha, foram derrotados e morreram milhares. Mas nessa ocasião tinham ido em oposição direta à ordem de Deus. Tinham saído sem Moisés, o líder designado por Deus, sem a coluna de nuvem, símbolo da presença divina, e sem a arca. Agora, porém, Moisés, neste caso, sem Deus, porém na mente. Agora, porém, Moisés estava com eles, fortalecendo o seu coração com palavras de esperança e fé. O Filho de Deus, encerrado na coluna de nuvem, abria o caminho e a arca sagrada acompanhava o exército. Esta experiência tem uma lição para nós. O poderoso Deus de Israel é o nosso Deus. Podemos confiar nele. E se obedecermos às suas ordens, ele agirá em nosso favor de uma forma tão notável como fez com o seu antigo povo. Todo aquele que procura seguir o caminho do dever será às vezes assaltado por dúvidas e incredulidade. O caminho algumas vezes estará tão cheio de obstáculos aparentemente insuportáveis que abaterão os que cedem ao desânimo. Mas a esses Deus está a dizer: avante, cumpram o vosso dever, custe o que custar. As dificuldades que parecem tão grandes que vos enchem de terror desvanecer-se-ão ao avançarem no caminho da obediência, confiando humildemente em Deus. Irmãos, Amém. esta última parte para mim é toda de sublinhar. É espetacular. Como se nós confiarmos neste Deus maravilhoso, não há problema na nossa vida, andamos sempre alegres e gozosos. Então, alegres e gozosos. E vamos então orar e depois, se alguém quiser pôr alguma questão. Vamos orar então. Faz oração, Léo. Bondoso Deus, Pai eterno, quão gratos nós estamos de coração sincero, Senhor, por seres um Deus, nós sermos teus filhos e tu seres nosso Deus, o Senhor dos exércitos, o qual nós podemos confiar plenamente em todas as situações, em todos os nossos problemas, podemos delegar tudo o que nós necessitarmos, pois tu és Deus que pode todas as coisas, o Deus do impossível. Quão gratos nós estamos de coração porque um dia nos achastes na lama e nos retiraste dali para levar-nos até à tua maravilhosa luz. Quão gratos nós estamos por esta escrita, por tudo o que está explicado, Senhor. Teu espírito de profecia, por teres falado através de uma mulher que nos trouxe tanta maravilha, tanta luz, Senhor. Quão gratos nós estamos. E ajuda-nos a colocar em prática, Senhor. Capacita-nos, porque tu estás aí e nos tens ajudado até hoje. Capacita-nos, Senhor, que nós possamos ser realmente este povo obediente, este povo que delega tudo nas tuas mãos, para que tu o possas fazer. Tu tens tanta bênção, tanta maravilha para fazer. Não sejamos nós impedimento, nem servamos de pedra de tropeço a outro. Obrigada por podermos testemunhar deste Deus maravilhoso que tu és. Muito obrigada, Senhor. E estas coisas, Pai, delegamos nas tuas mãos em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.